Existe um jeito da social media conseguir ganhar mais sem necessariamente pegar mais clientes? Olá, social media, eu sou a Letícia Ferraro, criadora do Podlet. Aqui eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. Você que trabalha como social media várias vezes já pode ter se deparado com essa situação, que é quando você não necessariamente tem mais tempo para pegar clientes novos de gestão, só que você precisa ganhar mais dinheiro. Então você não sabe direito como é que você vai conseguir ganhar mais sem ficar tentando encaixar mais gestão onde não tá cabendo mais, porque a agenda já não tá dando mais conta. Antes da gente começar, eu queria dizer que agora nós temos a Matilda aqui, essa plantinha aqui do lado, que inclusive foi um presente do meu paizinho. Eu amei. Eu achei que ela deu um super chance no ambiente. Se você não tá me vendo, tá só me ouvindo, eu fico na poltrona e tem a planta aqui do lado e eu usava muitas plantas artificiais, né? Ou vasinhos pequenos de plantas naturais. E agora eu tenho uma plantona grande, gigante aqui do meu lado. Inclusive, eu estou aprendendo a cuidar e está sendo ótimo. Inclusive, eu espero muito que vocês tenham gostado das mudanças que eu fiz, tanto com referência a ângulo, que hoje a gente tá testando um novo, tanto com referência a Matilda, ao suporte aqui do microfone, para poder gesticular um pouco mais. Enfim, muitas mudanças têm sido feitas por aqui de cenário. Eu espero muito que você esteja gostando. E se você só me escuta, mas não me vê, eu recomendo que um dos dias você pare ali para me ver. Mesmo no Spotify, você consegue ver um pouquinho do meu vídeo, consegue me ver ali falando contigo. Então, beleza, vamos continuar. A gente tá falando de ganhar mais, né, sem necessariamente ter um cliente novo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no episódio inteiro hoje. Porque quando a gente fala de ganhar mais como social media, a gente já associa às vezes a atender mais e mais clientes de gestão de rede social. Só que existem outros caminhos para a gente conseguir faturar mais com a mesma quantidade de clientes de gestão que você já tem hoje. Então vamos lá. Toda vez que chega uma mentorada aqui para falar, ah, Lê, eu quero ganhar mais, esse é meu objetivo. O primeiro pensamento quase que automático, que instantâneo, né, que a gente tem é, ah, ganhar mais igual a mais clientes. Só que não é necessariamente uma verdade isso. Por quê? Porque pegar mais cliente significa que você vai ter que dedicar mais tempo. Eu tô falando de clientes de gestão de rede social, tá? Vai ter que dedicar muito mais tempo, vai ter que melhorar seus processos para conseguir atender uma quantidade muito maior de cliente, vai ter muito mais entregas sobre a sua responsabilidade e mesmo que você delegue uma parte, você vai continuar tendo a responsabilidade de supervisionar todas essas entregas. E às vezes você já tá no seu limite, não tem como colocar mais um cliente de gestão ali para você, porque você só vai ficar mais cansada e aí, ao invés de aumentar o faturamento, você vai acabar baixando a qualidade do que os outros clientes estão recebendo. Você sabe disso, então você não quer esse caminho de mais gestão. Então tá, a gente falou muito do problema, vamos falar da solução, né? Ganhar mais não é sinônimo de pegar mais clientes. Então, o primeiro caminho para você ganhar mais como social media é vender mais para o mesmo cliente. Então, vou dar um exemplo. Você atende um cliente de restaurante, por exemplo. Então, você já sabe que esse cliente ele tem uma necessidade que talvez você ainda não tenha vendido para ele. Um cardápio, arte do cardápio físico, por exemplo, é uma venda a mais para o mesmo cliente que já te conhece, que já confia em você. Então, você consegue incluir dentro dos serviços da agência de marketing, delegar esse tipo de produção, por exemplo, e vender mais para o mesmo cliente. Isso não fica só num cardápio, por exemplo. Às vezes a pessoa ela já tá crescendo com você ali na toda a parte orgânica e aí tá no momento de incluir a parte de tráfego para começar a mostrar esse serviço, você começar a cobrar em cima do valor do gestor. Ah, uma nova identidade visual, um logo, uma captação de conteúdo. Então tem várias coisas que você pode explorar se você parar para pensar, será que todos os meus clientes eles já estão ali no melhor cenário que eles poderiam estar ou será que a gente realmente consegue melhorar um pouco mais? Então, um outro exemplo é você dar ali treinamentos de stories para esse cliente ou para a equipe dele, para conseguir fazer com que a equipe dele consiga produzir os stories no dia a dia. É um serviço a mais que você consegue oferecer sem procurar cliente novo também. Então, vender mais para o mesmo cliente é muito mais fácil porque ele já confia em você, ele já conhece o seu trabalho. Ele sabe que você já conhece o negócio dele também. Então, isso torna muito mais fácil. Então, você tá trabalhando ali com ele, você já entende o que ele faz. Então, vender mais para ele é muito mais fácil do que você parar para convencer um cliente novo do completo zero, do absoluto nada. Segundo método, né, que a gente tem também é vender novas gestões, só que aí vender para trocar o cliente desqualificado pelo cliente qualificado. Então, como que isso acontece, né, na prática?
pra mim é o melhor caminho pra ganhar mais como social media, sem atender mais clientes, é realmente trocar o cliente desqualificado pelo qualificado. Então você começa um processo de prospecção de bons clientes específico para atrair ali bons clientes, clientes que realmente tenham um ticket mais alto para pagar aquilo que você realmente quer cobrar dentro do serviço de gestão. Eu já expliquei, inclusive, no episódio anterior, quais são alguns dos caminhos para você conseguir esses clientes. Se você é social media, você precisa aprender a trocar os clientes que pagam pouco, sem, que estão ali na sua agenda sem pagar aquilo que você merece, por clientes que realmente façam sentido para você. E como que você consegue? Construindo uma estratégia de conteúdo de longo prazo que vai atrair exatamente o tipo de cliente que você quer atender e não qualquer cliente. Na prática, significa que enquanto você está atraindo um cliente novo, mais qualificado, mais alinhado com aquilo que você quer, assim que esse cliente novo entrar, você vai abrir mão do cliente que está ali pagando pouco, tomando muito do seu tempo, sugando totalmente sua energia e que está consumindo muito de você, só que sem pagar o suficiente pelo seu trabalho, sem pagar pelo que seu trabalho realmente vale. Aí você começa a qualificar quem de fato está dentro da sua carteira de cliente e quem realmente, olha, não faz sentido. Às vezes você vai precisar realmente só trocar o cliente que não faz sentido por um cliente que esteja muito mais alinhado ao seu momento de negócio e realmente pagando o valor da sua entrega. Por exemplo, eu tenho duas mentoradas que eu quero trazer aqui o exemplo para vocês conseguirem entender, que é a Kemily e a Aline. As duas estavam num cenário bem parecido quando elas chegaram aqui na mentoria. Então, as duas tinham clientes quando começaram a conversar comigo, só que esses clientes tomavam muito da energia delas, muito do tempo delas, não tinham ali um ticket médio bom. Então, as duas chegaram ali no mesmo objetivo, queriam ganhar mais, só que não tinham tanto tempo, porque esses poucos clientes, eles estavam sugando a agenda delas assim inteira. Aí dentro do processo da mentoria, a gente começou, né, a prospectar cliente através de uma boa produção de conteúdo também das duas, a realmente fazer reuniões com clientes mais qualificados e estruturar ali um serviço que valia mais, inclusive que é o mais importante. E aí começaram a trocar os clientes novos que foram entrando pelos antigos. Então os novos foram entrando e elas foram dispensando aqueles clientes antigos que não faziam mais tanto sentido. E quando a gente faz esse tipo de troca do cliente desqualificado para o cliente qualificado, o serviço que a gente entrega, ele é tecnicamente falando a mesma coisa. Só que o que muda é que o cliente novo, ele geralmente está muito mais estruturado, tem um nível de consciência muito maior, até sobre o valor que o seu trabalho tem, sabe? Além de pagar mais de fato por o seu trabalho, pelo que ele vale. Então você vai estar trocando o cliente desqualificado por um cliente que realmente faz sentido. Você vai ganhar mais tempo, mais faturamento, vai conseguir abrir mais espaço na agenda. Porque às vezes, gente, não é só sair um cliente que pagou pouco para entrar um que paga mais. Porque muitas vezes o cliente que paga pouco, ele te consome tanto que no mesmo tempo que você consegue atender ele, tipo, o tempo que te consome atender ele, você consegue atender outros dois, três clientes mais qualificados, porque são clientes que não vão ficar consumindo tanto da sua cabeça, na maioria das vezes, né? Se esse episódio está te ajudando a entender um pouco mais sobre as possibilidades, inclusive de novos clientes, como você vai atrair clientes melhores, por favor, segue o podcast. Se você estiver no Spotify, avalia com 5 estrelas, faz toda a diferença para mim. E se você estiver no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, porque de verdade, gente, ajuda muito a continuar criando conteúdo por aqui. E tem uma terceira opção também, né? Que, eu já fiz ali os dois primeiros. Então, eu já tenho os clientes mais qualificados, clientes bons, que já tenham um bom nível de consciência. Eu já costumo vender o meu serviço para eles, mas mesmo assim eu quero ganhar mais e eu não tenho tempo para atender mais ninguém. Então, se você tá nesse momento, saiba que você tá procurando solução onde não tem muita coisa para você ficar procurando. Não é nem que não tem, é que é uma solução só, é delegar. Porque às vezes o que a gente precisa é perceber que, nossa, sozinha eu não vou conseguir ir muito mais longe. Nossa, bateu no teto, eu não tenho como ganhar mais trabalhando sozinha. E o principal medo que eu vejo nas social medias na hora de delegar é: mas a pessoa não vai fazer como eu faço, a pessoa não vai fazer do meu jeito, não vai ficar no meu padrão. E, gente, ninguém, absolutamente ninguém, por mais que você treine a pessoa não vai fazer as coisas do seu jeito. Esse é o tipo de coisa que quando você começa a liderar ali um time, uma equipe, você começa a entender que você tem que desenvolver a sua capacidade de liderança para delegar. Não adianta melhorar só o faturamento da empresa, não adianta você não querer se desenvolver enquanto líder.
não querer se desenvolver enquanto pessoa, porque é isso que vai fazer com que você entenda até onde faz sentido cobrar ali um parceiro, uma parceira que tá trabalhando com você, e até onde não faz sentido tanta cobrança. Porque a pessoa, ela não pode ser cobrada por não fazer exatamente do seu jeito, porque ninguém vai fazer exatamente do seu jeito, mesmo que você dê todo o treinamento do mundo pra pessoa. E é justamente por isso que é tão bom delegar. Porque não vai ser tudo feito do seu jeito, aí você começa a enxergar novas possibilidades, novas formas, novos jeitos que as coisas podem ser entregues, né. Então pra gente crescer, a gente precisa, no final das contas, fazer escolhas. A gente precisa escolher o que que faz sentido, o que que não faz sentido, e às vezes a gente vai precisar abrir espaço para estruturar realmente o negócio, para sentar na cadeira de dona da empresa, para cuidar da parte mais estratégica da empresa. E isso vai exigir que você confie em outras pessoas que vão cuidar daquilo que você já não consegue dar conta sozinha. Delegar, gente, não é: "Ah, tô abrindo mão de tudo, a empresa tá praticamente não sendo mais minha". Não, você tá abrindo espaço para você se tornar a dona do negócio, a dona da empresa. E é como eu sempre falo, não tem receita de bolo. Eu sempre falo isso, porque pra nada tem receita de bolo. O que dá certo pra você pode não dar certo pra mim. Tem coisas que você vai ter que adaptar até chegar no formato que realmente vai funcionar pra sua realidade, que realmente vai dar certo pra você. Precificação. Ah, precisa melhorar? Sempre. Processo de prospecção, aumentar o ticket médio ali por cliente, vender mais para quem já é cliente. Todos esses pontos que eu falei, eles entram juntos. Não tem uma ordem única. Ah, não, primeiro a prospecção, depois aumenta o ticket. Não, cada caso é um caso. Cada pessoa vai precisar trabalhar num direcionamento específico, de um jeito específico, de acordo com que o cenário que ela tá, quantos clientes tem, quanto tempo ela tem disponível, quanto que ela já testou, o que que ela já testou, e dentro da precificação, a gente não pode se acomodar naquilo que a gente já vende geralmente para o cliente. Se você ainda, por exemplo, não confia que o seu serviço vale R$ 2.000, não sente confiança para passar isso na reunião, então a primeira coisa é revisar todas as entregas. O que que você está entregando para o cliente, como que está funcionando na prática. Aí você vai estruturar um serviço que realmente vale esse valor, para você conseguir cobrar com tranquilidade, para que você consiga falar: olha, o meu serviço vale no mínimo isso aqui. E como que você vai aplicar tudo isso na prática, né? Você vai olhar para os clientes que você tem hoje e vai parar para analisar um por um. Qual desses clientes aqui eu poderia vender mais algum serviço? Tem alguém aqui que está precisando melhorar a identidade? Tem alguém que está precisando de um material? Alguém que está precisando de uma captação de conteúdo? E você já deixa tudo isso planejado também. Então, quando entrar um cliente novo, qual cliente que você vai dispensar? Qual cliente que, nossa, não está fazendo mais sentido? Qual cliente que você vai ter que ir até lá e ter a coragem de, nossa, reajustar com ele assim que entrar um novo, porque tá insustentável o preço que ele tá pagando. Porque, gente, ganhar mais é um desafio. Vai tomar do seu tempo, vai exigir que você tenha muita coragem. Então, quanto mais a empresa cresce, mais responsabilidade você tem também. Por isso, a gente precisa saber a hora de delegar pra gente conseguir crescer. Tudo isso, gente, tudo muda de pessoa para pessoa, mas o ponto é, você precisa ter coragem. Coragem para cobrar mais, coragem para delegar. Tudo no empreendedorismo vai exigir coragem. Você precisa de coragem para poder crescer em todos os sentidos. Se esse episódio fez sentido pra você ou te ajudou de alguma forma, não esquece de postar que você tá assistindo e me marcar no Instagram. Eu adoro quando vocês postam que estão assistindo aqui o Podlet. Inclusive, se você ainda não me acompanha no Instagram, ele sempre fica aqui na descrição o link, né? Mas é @LeticiaFerraro, com 2 Os. E lá eu sempre tô postando várias coisas, várias dicas para sociais mídias. E eu tenho inclusive uma comunidade lá que tem aulas gratuitas para sociais mídias, que é a sala das estrategistas, que você consegue acessar pelo meu link da bio. Então não deixa de acompanhar o podcast e os próximos episódios, porque nós nos vemos no próximo Podlet.